nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, em certa ocasião, algum tempo atrás, eu compartilhei aqui com a igreja o quanto eu acho fantástico episódios das Sagradas Escrituras que nos apresentam narrativas de personagens bíblicos, porque existem textos que são doutrinariamente mais densos, as epístolas, né, do apóstolo Paulo, alguns livros do Novo Testamento, e existem textos que apresentam grandes narrativas em que nos apresentam episódios, nos mostram episódios da vida de alguns personagens. E episódios normalmente são episódios vividos, né, por alguns personagens, normalmente eles se revestem de especial riqueza de detalhes, porque nós podemos ver a forma como alguns homens e mulheres do passado, alguns cristãos, puderam se portar diante de determinadas circunstâncias, de situações em que viveram. E a gente vai vendo o quanto as Sagradas Escrituras, elas apontam para a sua origem divina, porque, por ser um livro sagrado, ele poderia, caso não fosse, né, divinamente inspirado, ele poderia maquiar a natureza de homens e mulheres de Deus que foram retratados nas Sagradas Escrituras. Mas não, nós podemos perceber aqui a forma como essas pessoas, por vezes, tinham posturas, atitudes que não são tão exemplares assim, são até mesmo condenáveis. E às vezes a gente senta na sala da nossa casa, no nosso quarto, lendo esse texto, no ar-condicionado, no conforto do nosso sofá, e nós dizemos para nós mesmos: bom, eu jamais faria isso, eu jamais agiria assim, eu jamais tomaria uma atitude como essas. Quando a gente vê, por exemplo, a gente toma o exemplo de Abraão, que mente acerca da relação que tinha com a sua esposa, e nós, no conforto da nossa casa, sentado no nosso sofá, nós dizemos: que absurdo fazer algo como esse. Aí você olha para o lado e diz para sua esposa: meu amor, jamais faria isso com você, jamais te colocaria numa situação como essa. Só que à medida que a gente vai mergulhando no contexto histórico, cultural, em que essas pessoas viveram, e a gente faz um exercício sincero de vasculhar o nosso próprio coração e a forma como a gente age em momentos em que o nosso nome é colocado em xeque, que a nossa carreira é colocada em xeque, em que a nossa reputação é questionada, em que a nossa aceitação no meio em que nós estamos imersos, nós estamos inseridos, a aceitação social, ela pode ser arranhada. A gente começa a perceber que nós não somos tão diferentes assim dessas pessoas. E Abraão, ele vive um episódio muito singular. Abraão, primeiro patriarca, o grande patriarca do povo de Israel, no momento em que ele é chamado pelo Senhor, ele tem um chamado muito específico. E quando a gente para analisar a grandeza do que Deus disse a esse homem, e pensando o que seria aplicar esse mesmo chamado à vida prática, nós vemos o quanto isso seria desafiador se lá nós estivéssemos. O texto nos diz que Abraão estava em Ur dos Caldeus quando ele saiu com seu pai Tera e foi em direção a Canaã. O pastor Cristiano falou sobre isso na semana passada. Ur dos Caldeus, que era um dos centros econômicos na Mesopotâmia. E ele sai em direção a Canaã e para em Harã. Ali o seu pai morre e depois ele sai de Harã e vai em direção a Canaã. E é nesse momento em que nós estamos refletindo, nós estamos meditando no texto. Deus, ele faz um chamado para Abraão que tem algumas implicações. Deus diz: sai da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei aqueles que te abençoarem. Então, só nesse pequeno texto, a gente percebe que Deus deu um chamado de possessão territorial a Abraão. Ele disse que daria terras para Abraão, mostraria uma terra na qual Abraão habitaria e lá ele se estabeleceria. Deus diz que faria dele uma grande nação, apesar de nós termos ouvido o pastor Cristiano dizer na semana passada, quando a gente leu o texto no capítulo 11, que a sua esposa, Sarai, era estéril. Então,
Abraão está indo para uma terra que ele não conhece, com a sua esposa estéril, debaixo da promessa de que ele teria terras, que ele teria uma grande descendência. E ainda diz: eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Então, Abraão recebe ainda uma promessa de bênção espiritual. Ele seria o mediador de uma bênção para várias pessoas. E a gente começa a pensar sobre isso. Um homem saindo do meio de um povo politeísta, peregrinando em meio a povos politeístas, sozinho, com a sua esposa estéril, seu sobrinho com a família dele e alguns bens. Debaixo da promessa que ele seria dono de terras, uma grande nação e seria mediador de uma grande bênção. Quando a gente para pensar sobre isso, é necessário a gente tentar fazer o exercício de se transportar para um lugar como esse, naquelas circunstâncias, imaginar o que significaria você sair de um lugar no qual você está familiarizado para um lugar que você nem sabe para onde é. Ainda que essas comunidades pastoris, elas fossem, de certa maneira, experimentassem um certo nomadismo, a gente vê isso, por exemplo, quando fala sobre a vida de José do Egito, bem mais tarde, mais à frente nos capítulos de Gênesis, bem mais à frente, quando a gente olha a forma como os irmãos de José peregrinavam por diversas áreas procurando pastagens para os rebanhos, então eles experimentavam uma certa dose de um nomadismo, não estavam muito bem fixos em alguns territórios, mas eles migravam de uma cidade para outra, de um lugar para outro. José precisou caminhar muito tempo até conseguir encontrar seus irmãos. Então, era diferente da relação territorial que a gente tem hoje com o local onde nós habitamos, mas ainda assim, era um desafio sair de um ambiente que lhe era familiar para uma terra que ele não sabia onde é que era. Então, Abraão, ele sai tão somente obedecendo aquilo que seria a vontade de Deus. E para nós que somos cristãos, por vezes, buscar entender o que é a vontade de Deus é algo bastante desafiador, é coisa séria. Quando a gente olha, por exemplo, o episódio de Jesus conversando com seus irmãos em João capítulo 7, quando Jesus ele inaugura o seu ministério, faz alguns sinais e prodígios, seus irmãos dizem para ele: por que você não vai para a festa dos tabernáculos? Por que você não parte para a festa dos tabernáculos? E lá chegando, você vai poder fazer tudo aquilo que você faz diante dos olhos de todos e o teu ministério vai se tornar público. E Jesus diz: não é chegado ainda o meu tempo. O tempo de vocês é sempre oportuno, vocês sempre os têm com você. Mas o meu tempo ainda não é chegado. E a gente começa a olhar pelo próprio discurso de Jesus Cristo, que aqueles que temem a Deus, buscam a vontade do Senhor, de certa forma, querem saber o que, o quando e o como fazer determinadas coisas. Então, a gente já começa a refletir sobre alguns princípios que são aplicáveis às nossas próprias vidas. Abraão não sabia nem o que, nem o quando, nem o como essa promessa se daria. Ele simplesmente vai confiando naquilo que Deus tinha dito a ele. Ele obedece imediatamente à ordenança que ele tinha recebido do Senhor. Abraão partiu sem nenhuma dessas respostas. Só que quando a gente começa a pensar o quão desafiador é deixar a terra para ir para um lugar que a gente não conhece, do lado da sua esposa estéril, com uma promessa de que você seria uma grande nação e que você seria um mediador de bênçãos espirituais, uma certa inquietação bate no nosso coração, mas é necessário que a gente se pergunte: será que se Abraão soubesse que ele estava partindo para uma terra que estava ocupada, que humanamente seria impossível a sua esposa gerar filhos, e que não haveria como, a partir de meios humanos, convencer povos politeístas a abandonar os seus ídolos, será que ele partiria? Quando a gente olha o episódio de tantos homens e mulheres de Deus registrado nas Sagradas Escrituras, a gente percebe que o método que Deus usa para revelar a sua vontade
em geral, se dá de forma gradativa na vida dos seus servos. Quando Gideão, por exemplo, no Antigo Testamento, ele é desafiado a libertar seu povo das mãos dos midianitas, Gideão, ele estava malhando trigo dentro de um lagar. Então, seria malhar o trigo diante do lagar. Ele estava chacoalhando as sementes, certo seria chacoalhar as sementes a fim de que o vento levasse a palha. Só que por conta da opressão de um povo que dominava, que assolava o povo de Israel, ele faz isso dentro de um tanque utilizado para espremer uvas. Então imagine o quão desafiador seria isso. Ele está ali, acuado, e recebe o chamado para libertar o povo. E ele fica se perguntando, mas como eu farei isso? Pedro, quando é chamado por Jesus Cristo na pesca maravilhosa, Pedro, ele, após passar uma noite inteira sem retirar um peixe sequer do mar, ele fica perplexo diante de um milagre que acontece diante dos seus olhos ao lançar a sua rede ao mar e trazer uma quantidade absurda de peixes que quase faz com que seu barco vá a pique. E ele se dá conta que isso não aconteceu por meios naturais, afinal de contas ele era um pescador experiente. Então, a sua conclusão, ao retirar uma quantidade absurda de peixe do mar, é: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Só que Jesus Cristo diz para ele: vem, eu te farei pescador de homens. Pedro não tinha a menor ideia de como isso se daria, afinal de contas, ele era simplesmente um pescador. Ele não sabia como apresentar a palavra do Senhor, como anunciar a mensagem de salvação. Mas Cristo tão somente o chamou e disse: vem, eu te farei pescador de homens. Então, quando a gente olha para o outro exemplo, o exemplo de Davi, o mais improvável na sua casa, um dos mais novos, jamais seria cogitado como alguém que seria ungido rei em Israel. Mas foi a ele que o profeta Samuel escolheu para ungí-lo. Talvez Davi não tivesse a menor ideia de como isso se daria em sua vida, como seriam os desdobramentos. Mas naquele momento ele simplesmente recebeu a palavra de que ele seria ungido rei em Israel. Então, quando a gente olha para o exemplo de Abraão, a gente já pode extrair um grande princípio para a nossa própria história. Quando nós estamos em busca da vontade do Senhor, é importante que a gente adote algumas posturas para que a gente faça isso de uma forma coerente. A vontade do Senhor, ela não se dá como algumas pessoas insistem em tratá-la, como se fosse algo que está tão escondido que a gente tem que ficar o tempo todo aguardando alguma revelação especial para que isso se dê. E se aventurando em empreitadas extremamente duvidosas, acreditando que essa é a vontade do Senhor e andando em círculos, sem trazer edificação nem para a nossa vida, nem para a vida de pessoas que nos cercam. Mas é importante nós também sabermos que nós não devemos ser insensatos a ponto de tomar decisões sem considerar aquilo que o próprio Deus fala. Então, a vontade do Senhor, o princípio da vontade do Senhor, que deve basear a vontade do Senhor, é aquele revelado nas Sagradas Escrituras. Então, esse é o primeiro ponto. Porque é importante dizer isso, e parece que é dizer uma obviedade, porque nós vivemos dias em que pessoas têm se deixado levar por discursos que nada tem a ver com a vontade do Senhor, de pessoas que colocaram na boca de Deus coisas que ele nunca disse, e ferindo corações de pessoas que verdadeiramente temem a Deus. E quando a gente olha, por exemplo, de Abraão, o que ele faz é seguir para um lugar que ele não tinha certeza de onde seria, para uma descendência que ele não sabia muito bem ao certo como se daria, e para ser o mediador de bênçãos que ele também não fazia a menor ideia de como seriam consolidadas. Mas ele tinha a palavra do Senhor que havia sido revelada a ele. E assim ele partiu. E quando ele partiu e começou a entrar nessa terra em que ele não sabia muito bem qual seria, e caminhando,
entre pessoas que ele não sabia se estariam dispostas ou não a ceder a terra para ele, a primeira coisa que ele faz é ter uma postura de adoração. Ele edifica altares pelos lugares por onde ele vai passando. E quando a gente olha para a atitude de Abraão, edificando altares e ali adorando o Senhor, está estabelecido um princípio para mim e para você. É necessário que nós entendamos que a vida daqueles que foram comissionados por Deus, aqueles que foram vocacionados por Senhor para fazer parte do seu povo, é marcada por adoração, por culto a esse mesmo Deus. E existe uma forma racional de fazer isso. Nós fazemos isso a partir do contato com as Sagradas Escrituras, com vida de oração, com serviço na comunidade local na qual nós estamos inseridos. É necessário que nós entendamos que Deus não é alguém que transformou a sua própria palavra e a sua própria vontade em um grande enigma que nós devemos passar a nossa existência tateando, sem saber muito bem se a gente está indo no caminho certo ou no caminho errado. O Deus de Abraão, diferente dos demais deuses do tempo em que ele viveu, ele se manifesta de uma forma muito especial. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós percebemos que os deuses eles tinham uma característica territorial. Os povos que cultuavam os seus deuses, os adoravam como sendo os deuses de determinadas localidades, como se aquelas divindades estivessem confinadas em determinados pedaços de terra. Abraão, em contrapartida, ele vai caminhando e à medida que ele vai passando pelo território, ele edifica altares e ali ele adora ao Senhor. Ou seja, aquelas divindades que estavam presas a alguns territórios eram completamente diferentes do Deus que apareceu a Abraão, porque o Deus de Abraão ele não esperava que Abraão estivesse numa determinada localidade para que ele pudesse adorá-lo. Pelo contrário, onde Abraão colocava os seus pés, Deus estava junto com ele. Deus era um Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal. Então, quando nós paramos para analisar também acerca desse princípio, nós precisamos lembrar que a nossa relação com Deus, ela também se dá dessa forma. Nós não podemos cair no equívoco de achar que nós nos relacionamos com uma energia que pouco interesse tem em quem nós somos, na nossa história, nos dons que possuímos, nas aptidões que temos. Mas nós nos relacionamos com um Deus pessoal. Quando a gente olha, por exemplo, a história de Abraão, com a exposição iniciada na semana passada, primeiro Abraão saiu em direção a Canaã a partir de um chamado, de uma ideia do seu próprio pai, Tera. O Senhor, de forma soberana, usou o próprio pai de Abraão para poder plantar uma semente no coração de Abraão. Plantar no coração de Abraão o desejo de ir para a terra de Canaã. Então, quando a gente olha para a nossa própria história, a gente vê vários acontecimentos, várias circunstâncias pelas quais nós passamos. A nossa formação, o lugar onde moramos, as pessoas com as quais nos relacionamos. E existem pessoas que, por vezes, pensam que, a partir do momento em que nós nos convertemos, tudo isso deve ser colocado de lado, tudo isso deve ser lançado no lixo, porque, afinal de contas, nós nos convertemos e, a partir de agora, nós vamos buscar qual é a vontade do Senhor. E quando não? Deus ele não passou a ter soberania sobre a nossa história a partir do momento em que nós nos convertemos. Deus ele é soberano sobre a nossa própria história antes mesmo que nós fôssemos substância informe no ventre das nossas mães. Então, quando Deus chama alguém que é formado em medicina, alguém que é médico, quando Deus chama alguém que é professor, quando Deus chama alguém que tem habilidade com mídias sociais, quando Deus chama alguém que é formado em direito, Deus passou tempo conferindo habilidades, um olhar de mundo para todos nós, desde o nosso nascimento.
E chegou um momento da nossa história em que ele nos regimenta para poder integrar o seu exército. Então, uma das coisas que é necessário que a gente aprenda a desconstruir é achar que só é possível servir ao Senhor com inteireza, da melhor forma, se nós abandonarmos tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós aprendemos. O local onde nós trabalhamos, falei o local que nós servimos, porque por ser militar, aí falou mais forte a formação. Mas o lugar onde nós trabalhamos. Eu, certa vez, estava conversando com um pastor muito experiente. E eu estava no meio de seminário. É um pastor conhecido e ele estava indo estava indo pregar na igreja onde eu congregava. E no momento em que eu fui buscá-lo no aeroporto para que pudesse levá-lo até a nossa igreja, para que ele pudesse pregar, eu tive algumas conversas com ele, tanto na ida e depois na volta para o aeroporto. E eu falava sobre a crise de viver um ministério bivocacionado, porque já tinha bastante tempo trabalhando naquilo que eu trabalho e sobrava pouco tempo para poder estudar, porque para completar eu ainda fazia duas coisas ainda, tinha 2 trabalhos fora. E ele falava sobre o quanto nós apequenamos o poder de Deus quando nós acreditamos que ele passou a ter ingerência sobre a nossa história somente num determinado momento da nossa vida. E o quanto Deus pode pegar tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós experimentamos, tudo aquilo que foi formado no nosso coração, no nosso caráter ao longo da nossa história e fazer com que tudo isso seja resultado, seja utilizado para a glória do seu próprio nome. Então, quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente está vendo um homem que era acostumado já a peregrinar em pequenas distâncias. A gente vê um homem que pertencia a uma família cujo pai já tinha o desejo de ir em direção a Canaã. Então, tudo isso foi utilizado pelo Senhor para que o nosso patriarca, que a gente está meditando sobre ele, pudesse ir em direção à terra que Deus estava lhe entregando como promessa. Só que Abraão, quando ele vai e atende esse chamado do Senhor, quando ele começa a andar pela terra que Deus o daria, ele começa a esbarrar já de cara com algumas dificuldades. Ele já chega na terra e se dá conta que a terra não poderia comportar a sua própria família, porque existia muita fome naquele lugar. E é importante também nós atentarmos para isso, porque obedecer à vontade do Senhor não nos livra de passar por momentos desafiadores. Abraão foi para o lugar para onde Deus tinha direcionado, sem questionar. Abraão passou a andar com a sua esposa por esse lugar, crendo que dela sairia uma grande descendência e crendo que lá nesse lugar ele seria o mediador de uma bênção para várias famílias da terra. Só que mesmo com toda essa obediência, ele começou a viver numa terra que não tinha capacidade para poder suprir a sua família, começou a passar fome. Só que Abraão, ele olha para o Egito. Se você está familiarizado com as Sagradas Escrituras, você vai ver que o Egito várias vezes protagonizou episódios ruins na vida de Israel. Desde a escravidão e até posteriormente, quando a gente olha para o livro de Isaías, o povo de Israel pensando em fazer alianças com o Egito, porque era uma grande tentação. O Egito tinha o grande rio Nilo. A chamada vazante do rio Nilo fazia com que alagasse as margens do rio Nilo e o lugar fosse tomado por uma espécie de um lodo que fazia com que todo aquele lugar se tornasse muito fértil, muito propício para o cultivo, para a agricultura. Então, num território marcado por terra árida, desértica, ter um ambiente favorável para a agricultura e para a pecuária naqueles dias era algo fantástico. Então Abraão, ele olhou para o Egito e falou, bom, é para lá que eu devo ir. Nós vemos que a decisão de Abraão de ir para um lugar que tivesse mais comida era uma decisão legítima, para atender uma necessidade legítima. Só que, retomando o que nós falamos logo no início sobre entender qual é a vontade do Senhor, nos leva a avaliar que
a decisão de ir para o Egito vai contra aquilo que Deus tinha dito para que ele fizesse. A vontade do Senhor é: vá para a terra que eu te mostrarei. Só que num determinado momento ele diz: eu estou com fome, eu vou para o Egito. É uma necessidade legítima, mas ela vai contra a vontade manifesta do Senhor. Pensar sobre isso também nos dá subsídio para a gente poder trazer aplicações para a nossa própria vida. Existe uma vontade expressa, manifesta do Senhor. E ainda que eu e você venhamos a passar por necessidades, por demandas que sejam verdadeiramente legítimas, se a forma de suprir essas demandas, de atender essas necessidades, se elas vão contra a vontade expressa, legítima do Senhor, elas não devem constituir no nosso coração uma alternativa. É importante a gente colocar as coisas de forma bastante didática, porque eu estava conversando com alguns irmãos falando sobre aconselhamento pastoral e, por vezes, nós vemos pessoas que entendem que uma boa alternativa para resolver os seus próprios problemas é atentar contra a expressa vontade do Senhor. Ir para o Egito era isso. E o Egito ele sempre se apresentava de uma forma bastante desejosa ao povo de Israel. E quando a gente pensa em alternativas que atentam contra a vontade manifesta do Senhor, não é diferente. Sempre se dá dessa maneira. Sempre se dá de forma bastante convincente, bastante desejosa. De tal maneira que os nossos apetites se sintam inclinados a rumar em direção ao Egito. E talvez, até verdadeiramente, alguns dos nossos apetites, as nossas necessidades, vão ser saciadas se nós optarmos a seguir tais caminhos. Talvez aquilo que para você seria realmente uma demanda legítima vai ser satisfeito se você ingressar em determinadas direções. Só que é importante você olhar para o seu próprio coração e avaliar. Eu estou indo contra a manifesta vontade do Senhor? Certa vez eu tive a oportunidade de conversar com um casal. E eles estavam passando por grandes dificuldades financeiras e conflitos profissionais sobre o caminho que um deveria seguir e outro deveria também adotar. E eles falaram assim: Eduardo, a gente chegou à conclusão que acho que talvez a melhor coisa que a gente possa fazer é se separar. Afinal de contas, a gente está com visão bastante diferente de vida. Nós temos hoje propostas profissionais diferentes, oportunidades profissionais diferentes. Então, eu acho que seria menos complicado para que a nossa vida fosse resolvida, seria nós nos separarmos. Quando a gente comenta um episódio assim, refletindo sobre o texto que nós estamos refletindo, parece que é bastante óbvio o que está acontecendo. Mas, não raro, existem pessoas que se colocam nesse tipo de encruzilhada, apresentando para os seus próprios corações dilemas que, na verdade, nem deveriam constituir dilemas. Existem pessoas que, por vezes, atravessam dificuldades que, quando a gente coloca à luz das Sagradas Escrituras, e mais uma vez, é isso que a gente procura fazer quando dá um aconselhamento bíblico, a gente se dá conta do tamanho do engodo que é apresentado como um dilema simplesmente pelo desejo de satisfazer apetites, de satisfazer necessidades. Há pouco tempo eu ouvi o testemunho
de uma missionária chamada Ellen Holsgreve, uma médica inglesa. Essa médica, ela cursou a sua graduação e se sentiu vocacionada para servir como missionária na África, no Congo. Ela entendia que Deus a havia chamado para estar lá entre aquele povo. E lá chegando, ela começou a treinar pessoas naquela localidade. Montou uma espécie de clínica social que atendia centenas e centenas de pessoas. Isso se deu na década de 60. Algum tempo depois, aquela mulher foi sequestrada por um grupo tribal, inimigo do local onde ela estava situada. Aquela mulher, ela foi espancada de forma sistemática. Aquela mulher, ela foi estuprada. Aquela mulher ficou 5 meses em posse desses homens, que de forma cruel a trataram porque ela estava lá fazendo uma clínica social anunciando o evangelho. Após ser resgatada, ela voltou para a Inglaterra, passou por algum tempo em tratamento. Passou algum tempo sendo cuidada por médicos, psicólogos. Mas ela tinha a convicção de que Deus a havia comissionado a estar no Congo. Que Deus havia preparado a sua história para que ela pudesse ser uma serva útil naquele lugar. Qualquer pessoa, sem nenhum tom de crítica, diria para ela: você já deu a sua contribuição àquele lugar, você construiu uma clínica social, você falou do evangelho para centenas de pessoas foram cuidadas por você. Depois de tudo que você passou, você tem o direito de voltar para a sua cidade, ficar entre a sua família. Só que ela tinha no seu coração pulsando a vontade expressa do Senhor pela vida dela. E após se recuperar, ela voltou para o Congo e continuou fazendo exatamente aquilo que ela estava fazendo antes de ser espancada e violentada por aqueles homens. Às vezes a gente pensa acerca do serviço ao Senhor, do ministério cristão, de falar do evangelho, a partir do nosso contexto ocidental, em que a gente sai da nossa casa, pega o nosso carro, pega o ônibus, pega o Uber, entra em templos que têm cadeiras confortáveis para que nós possamos sentar e ouvir a exposição da palavra do Senhor. E passamos a dimensionar o serviço ao Senhor como se fosse o grande esforço para poder sair num dia quente e participar do culto. Só que quando a gente olha o exemplo dessa missionária, a gente percebe que servir ao Senhor pode demandar muito mais do que isso. E quando Abrão ele sai da sua terra e da sua parentela e vai para um lugar que ele não conhecia, e sente fome e vai para o Egito, e ele mente, ele não mente porque era algo completamente improvável de acontecer, ele ser morto para que alguém pudesse ficar com a sua esposa. Alguém da sua descendência faria isso séculos mais tarde. O rei Davi fez isso séculos mais tarde. Ele matou Urias e ficou com Batseba. Alguém que veio da descendência de Abraão. Então, quando Abraão mentiu, é porque ele realmente achava que isso era algo bem provável de acontecer. E por isso ele mentiu. Porque ir para o Egito e satisfazer os desejos da nossa carne, dos nossos apetites, atender às nossas demandas, é algo que por vezes requer de nós um preço. E o preço de Abraão foi mentir acerca de quem ele era, acerca de quem sua esposa era e aquilo que ele estava fazendo. Quando a gente olha o exemplo da missionária Ellen, a gente percebe alguém que poderia muito bem mentir para o seu próprio coração, mentir para outras pessoas e dizer que, ok, faz sentido eu permanecer aqui na Inglaterra. Afinal de contas, eu já fiz aquilo que Deus tinha me chamado para fazer. Talvez a gente nunca precise passar por um dilema como esse. Mas talvez sim, talvez você precise passar por um dilema como esse. De ter que, ao invés de escolher estar próximo dos seus,
ter que ser chamado, vocacionado para estar num outro lugar, fazendo aquilo que você acredita que Deus te chamou para fazer. E talvez em situações menos confortáveis daqui que nós costumamos cultuar ao Senhor aqui. Então, Abraão, ele tomou conhecimento de que estar no Egito, por vezes, existe um preço, demanda de nós um preço. Existem pessoas que, por desobedecerem à vontade expressa do Senhor, precisam lidar com esse tipo de situação. E quando a gente olha para o que aconteceu com Abraão, é um tanto quanto estranho. Abraão tinha sido aquele que tinha falado com o Senhor, tinha ouvido o Senhor falar diretamente com ele. E, no entanto, ele é exortado por Faraó. Ele falou assim: que loucura é essa que você fez? Por conta daquilo que você falou, você fez com que eu tomasse a sua mulher. Ou seja, Abraão, ele é advertido, ele é repreendido por alguém que não tinha a menor intimidade com Deus, por alguém que não conhecia a palavra do Senhor, por alguém que não tinha recebido a revelação tal qual Abraão havia recebido. E por vezes não é difícil nós nos depararmos com situações em que isso acontece. No outro dia eu entrei em casa correndo, um pequeno parênteses, entrei em casa rápido, correndo, falando com pessoas do celular, pelo celular, pessoas do trabalho no celular. E quando eu entrei em casa, minhas filhas estavam começando a jantar. E minha filha começou a orar, a Luísa e a Isabela começaram a orar, agradecendo pelo alimento. De repente, a minha filha virou para mim: pai, você não está vendo que a gente está orando? Você nem fechou seus olhos e você é pastor, você nem orou com a gente. Aí eu, desculpa, filha, você está certo. É que eu estava distraído com o celular. Mas, por vezes, existem situações que são ainda mais desconcertantes, em que ímpios, pessoas que nunca tiveram contato com as Sagradas Escrituras, que nunca tiveram contato com o Evangelho, são usadas por Deus para poder repreender aqueles que se entregaram à tentação de satisfazer suas próprias demandas e necessidades, que por vezes podem até mesmo serem legítimas, mas fora da vontade do Senhor. Abraão, quando fez isso, ele expôs a sua própria esposa, ele arriscou aquilo que poderia ser a aliança que Deus estabeleceu com ele, ele arriscou fazer com que tudo isso pudesse ser destruído, se Faraó se apropriasse da sua esposa, se a sua esposa engravidasse de outro homem. Abraão fez com que tudo isso pudesse ser colocado em xeque, tudo isso pudesse ser colocado em situação de vulnerabilidade. Então, ao optarmos por seguir para o Egito, ao seguir para esse lugar que, por vezes, pode ser um atendimento de nossas demandas, o atendimento mais confortável das nossas demandas, e normalmente cada um tem o seu Egito, cada um tem aquele que é o lugar que melhor, que mais lhe seduz, o lugar que mais brilha diante dos nossos olhos, as coisas que mais despertam os nossos apetites, as nossas necessidades, como promessa de ser um caminho mais confortável, cada um tem os seus. Em fazendo isso, nós poderemos estar colocando em condição, em situação de vulnerabilidade, pessoas que nós amamos, pessoas que nos são caras, e a nossa própria relação com Deus. Só que quando a gente olha para a história de Abraão e a gente vê o grande exemplo desse homem, a gente não pode cair no equívoco de achar que Abraão é simplesmente uma meta de coisas que devem ou não devem ser feitas, de coisas que devem ou não devem ser cumpridas, de atitudes que nós devemos ou não devemos adotar, ainda que alguns princípios sejam bastante aplicáveis.
É necessário que a gente olhe para a vida de Abraão, entendendo que aquela promessa que foi realizada, que foi feita a Abraão, ela se cumpre cabalmente em Cristo. Como diz Paulo em Gálatas, que a promessa feita a Abraão era a Abraão e o seu descendente. Então, existiria um descendente de Abraão a partir do qual todas as famílias da terra seriam benditas. Existiria um descendente de Abraão que ele sim estabeleceria terra na qual todos nós habitaríamos. Existiria um descendente de Abraão que formaria sim um povo, que da mesma forma que Abraão deu origem a um povo de maneira improvável a partir de uma estéril, seria impossível formar um povo tal como esse descendente formou, porque esse povo não é formado pela vontade de carne nem sangue. Quando a gente olha para esse descendente, é importante nós lembrarmos que esse descendente, ele não apresentou uma mentira a fim de que sua vida fosse preservada quando ele estava diante de autoridades, mas ele declarou toda a verdade diante de autoridades para que, a partir de sua morte, nós experimentássemos vida eterna. Então, quando a gente olha para a vida de Abraão, nós entendemos que, na verdade, ele está tipificando Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque o nosso Deus é um Deus missionário. Da mesma forma que Abraão foi enviado de Ur dos Caldeus para Canaã, para por aquela terra peregrinar e ali estabelecer um povo, Jesus Cristo, ele também foi enviado pelo seu Pai. Foi enviado para um lugar onde habitavam idólatras, pessoas como eu e você, inclinadas a adorarem outros deuses, mas que aprenderiam a cultuar o Deus único, aquele que é único, digno de ser adorado. E em assim fazendo, nós pudéssemos reconhecer que haveria um dia em que todos nós caminharíamos por essa terra com a mentalidade, com a consciência, com a convicção de que esse não é o nosso lugar, mas que nós estamos rumando para uma terra que será definitiva, a nossa habitação definitiva. E em lá chegando, nós estaremos com Ele para todo sempre. Quando nós olhamos para Abraão, se nós quisermos tomar para cada um de nós um princípio a ser aplicado, seja o princípio que nós vemos na missionária Ellen, que aqui eu comentei. Para que nós entendamos que o nosso chamado é fazermos como Paulo disse em Romanos capítulo 12, para que o nosso corpo possa ser apresentado ao Senhor como sacrifício agradável ao Senhor. Que esse é o nosso culto racional. Que nós nos apresentemos diante do Senhor sem reservas, sabendo que nós pertencemos a um Deus que também se entregou a nós sem reservas. Que Ele entregou do seu melhor, Ele entregou o seu unigênito, para que morresse em nosso lugar e, assim fazendo, nós pudéssemos encontrar propiciação pelos nossos pecados. Gostaria de convidá-los a orar nesse momento. É desafiador nós caminharmos por esse deserto que nós vivemos, em que nós lidamos o tempo todo com o desafio de termos o nosso coração provado a migrar para lugares onde são apresentadas promessas que satisfazem as demandas do nosso coração, mas que os nossos olhos possam estar postos em Cristo. Deus Santo, nós te clamamos, Deus, que o Senhor venha ampliar em nosso coração a percepção acerca de quem o Senhor é. Deus, que a certeza de que não existe nada que esse mundo possa nos oferecer, que possa constituir, Deus, rival
para o teu amor, para a tua graça, para a tua bondade sobre as nossas vidas. Deus, que isso possa se tornar uma convicção, Deus, inabalável no nosso coração. Deus amado, que o nosso desejo, Deus, que os nossos anseios, Deus, estejam voltados para o Senhor. E que assim fazendo, Deus, nós possamos dia a dia desejarmos, Deus, viver vidas que glorifiquem o teu nome. Deus amado, faz assim conosco. Livra-nos, Deus, livra-nos de desejarmos, Deus, buscar aquilo que não glorifica o teu nome, aquilo que contradiz a tua vontade manifesta as nossas vidas, mas que a gente possa caminhar, Deus, por essa terra, Deus, tendo como principal meta, Deus, glorificar e obedecer o Deus que nos chamou. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos. Amém.